Olá, eu sou a professora Diana Pessoa e trago neste vídeo o mini curso Audiovisual versus Sala de Aula Sensorial, a aprendizagem do século XXI. Sou analista de sistemas, sou especialista em informática aplicada à educação e sou mestre em educação. Fora isso, eu sou escritora, sou boleira, adoro fazer bolos e doces e sou também motociclista. Neste primeiro vídeo, eu trago 2 das 5 principais tendências para a educação do século XXI. A primeira delas se chama Competência para o século XXI, que se desdobra em cognição, competência interpessoal e intrapessoal, e a segunda diz respeito à personalização. Vamos lá? Então vamos começar com o que a gente chama da primeira tendência para a educação do século XXI. Então, de acordo aí com o nosso slide, as competências para o século XXI são conhecimentos, habilidades e atitudes que preparam os estudantes para os desafios da vida contemporânea. Essas competências vão se desdobrar em 3 blocos principais. De acordo aí com o nosso diagrama, vocês vão ver cognição, interpessoal e intrapessoal. Andando mais um pouquinho para frente, nós vamos desdobrar o cognitivo em aquele que envolve estratégias e processos de aprendizado, criatividade, memória, pensamento crítico, é o que está relacionado à aprendizagem mais tradicional. Como essa área da cognição é uma área que vem sendo estudada há muito tempo, é uma área que a gente vai deixar em segundo estágio, vamos dizer assim. Nós vamos pegar mais fortemente nas habilidades intrapessoal e interpessoal. Porém, antes de seguirmos para ela, nós vamos explorar um pouco mais essa questão da cognição. Então, de acordo aí com o nosso quadro, você vai perceber que diversão é a nossa palavra-chave. Para envolver o aluno e fazer com que ele desenvolva os processos cognitivos, a diversão vai ser de extrema importância. Seguindo um pouco para frente, eu indico a produção de mandalas, isso mesmo, a produção de mandalas em sala de aula, pois elas podem desdobrar uma série de outras coisas. De acordo aí com o nosso quadro, você vai perceber que ela vai despertar a coordenação motora e visual. Ela é alcançada devido à maturação das diferentes capacidades e formação de certas habilidades com base em um bom funcionamento da visão, tato e resposta motora do corpo. Por mais que pareça simples, são as coisas simples mesmo que são as mais significativas, desenhar uma mandala envolve muitos processos. O famoso analista Jung, não sei se você já ouviu falar, ele desenhava mandalas todos os dias pela manhã em seu consultório e ele ia absorvendo e percebendo como ele estava por dentro naqueles momentos. De acordo aí com o nosso próximo slide, a mandala também pode despertar atenção e concentração. 2 processos mentais automáticos e instantâneos que permitem a entrada de dados de informações através de canais visuais para fornecer tarefas e respostas específicas de discriminação, emparelhamento e fechamento. Aí nós partimos para o próximo ponto que é possível se despertar através das mandalas. É a criatividade. Nós vamos despertar o lado direito do cérebro, deixar de ser um pouco racionalista demais e se liberar para as outras estruturas que estão só esperando para serem usadas. De acordo aí com o nosso slide, você vai perceber que a criatividade é incentivada através do uso da cor, promovendo a flexibilidade da imaginação. Uma coisa muito boa é porque você não vai depender de nenhum recurso para isso. Você vai pegar um tutorial no YouTube para ver como começar a desenhar mandalas e vai aplicar isso com seus alunos. Uma folha de papel, uma caneta já é suficiente para começar. Então, olhando mais para frente, eu quero mostrar para vocês que eu também faço mandalas, só que minhas mandalas não são desenhadas, são bolos mandalas. Como assim bolos mandalas? Sim, os meus bolos são mandalas coloridos que eu uso para uma série de coisas e eu quero mostrar aí para vocês esses bolos. Então, como vocês podem ver aí nos slides, eu faço bolos de muitas cores, com recheios coloridos e gosto muito de fazê-los. É importante dizer também que um grande conceito que está sendo empregado hoje nas salas de aula são os conceitos da neurociência.
Então, de acordo aí com o nosso slide, você vai conhecer o livro Fique de Bem com o Seu Cérebro, que é um livro de uma escritora brasileira, uma neurocientista muito capaz, com uma formação muito interessante e que ela didatizou altos conceitos da neurociência para nós aplicarmos em nosso dia a dia. Então, gente, de acordo aí com o nosso quadro, você vai perceber que a neurociência ela se trata de estudos neurológicos que demonstram que a capacidade cerebral dos estudantes é mais intensa quando vivenciam atividades educativas, interativas e práticas do que quando assistem a aulas meramente expositivas. Então, se nós estamos lidando com alunos do século XXI que vivem cheios, cercados de recursos, é o WhatsApp, é redes sociais, é Facebook, Instagram, nós temos que oferecer algo que seja suficientemente interessante para que faça com que ele entre na nossa aula, né? Faça com que ele se sinta interessado em aprender. Então, outra coisa que eu indico muito é a yoga. De acordo aí com o nosso quadro, vocês podem ver o livro Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes. Esse livro é uma bíblia para ajudar a despertar muitas das nossas potencialidades latentes que estão aqui guardadas e que a gente não faz uso. Então, é o momento de aproveitar todas as nossas estruturas e a nossa capacidade cerebral e colocá-las em prática. De acordo aí com o próximo diagrama, você vai perceber que a yoga, ela propicia uma série de coisas. Ela diminui o estresse, ela controla a pressão, ela controla o peso, a capacidade pulmonar, ela deixa os ossos mais fortes, ela melhora as funções cerebrais, o que é muito importante para quem está querendo aprender. Outra coisa muito legal é que ela também melhora as funções sexuais. Avançando mais um pouco, eu quero falar agora das habilidades intrapessoais, que, de acordo com o nosso quadro, tem relação com a capacidade de lidar com emoções e moldar os comportamentos para atingir objetivos. Particularmente, é uma das coisas que eu vejo, que eu sinto mais necessidade em minhas salas de aula e em minhas relações. É a capacidade de você aprender a lidar com as emoções. Principalmente quando surgem emoções aflitivas e que é preciso que você mantenha calma suficiente para poder dirimi-las e não se entregar completamente a elas e virar um joguete das emoções. Então é muito importante para o aprendizado hoje o desenvolvimento dessas habilidades intrapessoais. Avançando mais um pouco, vem a habilidade interpessoal, que, de acordo aí com o nosso quadro, envolve a habilidade de expressar ideias, interpretar e responder aos estímulos de outras pessoas. Em outras palavras, trocando em miúdos, é a capacidade de lidar com o outro. É poder ouvir, saber ouvir o outro, entender as necessidades do outro. É olhar no olho do aluno e saber se ele está bem ou se ele está mal. Afinal de contas, os olhos são as janelas da alma, não é verdade? E nós temos em cada olho cerca de 120 milhões de terminações nervosas. Então, os olhos podem nos dizer muita coisa. É muito importante essa habilidade de lidar bem com o outro, de saber trabalhar em equipe, de fazer trabalhos em grupos e outras coisas do tipo. Avançando mais um pouco, eu dou dicas de atuação em sala de aula que você vai ver aí no nosso slide. Então, a dica 1, procure usar representações variadas, como diagramas, representações numéricas e matemáticas e simulações. Ou seja, use o visual. Destrinche o seu conteúdo em visual, em coisas que sejam visualmente fáceis de serem percebidas. Isso é muito importante para um aluno que hoje tem milhares de estímulos. A gente precisa também cuidar dessa parte, desses estímulos visuais. A segunda dica, de acordo aí com o nosso slide, é: encoraje uma postura questionadora e proporcione momentos em que os alunos possam expor o que sabem. Então, é muito simples. Leve o seu aluno a ter senso crítico. Ensine a ele como é que ele pode despertar essa capacidade de senso crítico. A ele ter uma postura questionadora, a ele ver coisas que estão e que podem ser melhoradas e que ele apresente soluções. Afinal de contas, os nossos alunos são potenciais pensadores de soluções. Andando mais para frente um pouquinho, a terceira dica é, de acordo com o nosso slide, incentive os alunos a participarem de desafios. Neste processo, seja um facilitador, dê feedback e os faça compreender seus próprios processos de aprendizagem. Ou seja, você
vai ser um facilitador no processo de aprendizagem. Você precisa encaminhar o seu aluno para trilhar trilhas que você provavelmente já passou por elas, né? Então, se você já está no estágio de maturidade X e já tem uma carga toda, uma bagagem de conhecimento, você precisa ser um facilitador para o seu aluno. Você precisa dar feedback para ele, ok? Então, passando para a próxima dica, de acordo com o nosso quadro, é a dica 4. Ensine dando exemplos, citando casos. Use, por exemplo, modelos de passo a passo explicando cada etapa. Uma coisa que eu gosto muito de pregar é que você não só use modelos explicando passo a passo ou dando o caminho das pedras. O que eu gosto de fazer é usar exemplos de pessoas brilhantes que já passaram aqui pela humanidade e que a gente pode usar essas pessoas e, sobretudo, deve usar essas pessoas como parâmetro, né? Como exemplo para que o aluno possa seguir, possa se inspirar. Inspiração também é uma palavra-chave nas habilidades e competências da aprendizagem do século XXI. Avançando mais um pouco, a dica 5 diz o seguinte: prime pela motivação dos alunos, escolhendo temas que se conectem com suas paixões. Incentive-os a resolver problemas, preste atenção na evolução de seus conhecimentos, muito mais do que em suas notas. Gente, quando você se conecta com a sua paixão, quando você faz algo que você gosta, seja lá o que for, tudo tem outro significado. Então é muito importante que você faça o aluno se conectar com as paixões dele, com o que ele gosta. Avançando mais um pouco, e aí de acordo com o nosso quadro, temos a dica 6. Use avaliações formativas em que o aluno é monitorado continuamente. Se desprenda dos padrões de só avaliar determinados momentos. Se desprenda do padrão da prova, que é um momento aflitivo, né, que gera angústia no aluno, gera medo, porque ali naquele momento ele vai ter que colocar tudo que sabe no papel. Ele pode não estar num dia bom e não lembrar de determinadas coisas por estar envolvido numa série de outras questões. Então procure usar avaliações formativas e perceber o seu aluno gradativamente. Avançando mais um pouco, eu trago o exemplo do Uncollege. Eu indico o site inove.org.edu, que vai trazer 96 experiências inovadoras de educação. Então, de acordo aí com o nosso quadro, o Uncollege, ele promove o que se chama de Gap Year, ou ano sabático. O que é esse ano sabático? É um ano que você tira para fazer algo que você estava a fim de fazer há muito tempo. Pode ser um curso de fotografia, pode ser uma viagem para algum lugar exótico ou um trabalho social. Então, esse Uncollege, ele, de acordo aí com a nossa figura, você vai perceber que ele é uma alternativa ao modelo de ensino superior, que é caro e que nem sempre proporciona o aprendizado prático e útil para o século XXI. Esse modelo de ensino defende que os jovens possam desenvolver a capacidade de autoaprendizado de maneira livre e independente, longe da universidade tradicional e mesmo assim conseguir um emprego. E ele foi bolado por um aluno, um menino de 18 anos, que está aí na figura, o Dale Stephens, e ele em 2013 criou esse projeto chamado Uncollege. De acordo aí com o diagrama, você vai perceber que o Uncollege tem 3 fases. A primeira fase, você escolhe um destino, que pode ser Brasil, Indonésia, Índia, México ou Tanzânia. Você vai viver essa realidade durante algum tempo. Na fase 2 é a fase de lançamento, onde você vai ter acesso a workshops, a uma rede de 10 semanas numa das cidades mais empreendedoras do mundo, que é a cidade de São Francisco. E na terceira fase é a fase de estágio, que é correspondente aos objetivos profissionais, alcance dos objetivos de longo prazo. Ou seja, você escolhe um lugar, você vai ser inserido na realidade desse lugar. Depois você vai para a cidade de São Francisco, que é uma das cidades mais empreendedoras do mundo, vai ter acesso a uma rede de pessoas que vão te auxiliar no teu processo. E por fim, você vai fazer o estágio, onde você vai desenvolver um artefato relativo ao seu aprendizado. Então, se você escolher um curso de fotografia, por exemplo, ao fim do seu curso pode ser um livro de fotografia. Avançando mais um pouco, nós entramos na segunda competência para a aprendizagem do século XXI, que é a personalização. Então, de acordo aí com o nosso quadro,
A personalização diz respeito a estratégias educativas adaptadas aos interesses, ritmo e formas de aprender de cada estudante. Trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Olha, em sala de aula é impossível você desejar que o que você está ensinando valha igual para todos os alunos. Afinal de contas, cada aluno é um ser diferente, né? Cada cabeça é um mundo. Então, é preciso cada vez mais pensar em estratégias personalizadas. Os recursos audiovisuais podem dar grande auxílio nessa empreitada do professor, de transformar o ensino cada vez mais personalizado. Caminhando um pouco para frente, nós vamos ver os problemas de um determinado lugar que pode ser resolvido com estratégias de personalização. No caso do nosso exemplo, ele resolveu os seguintes problemas. De acordo aí com o nosso quadro, vocês vão perceber o gradual desinteresse, a dificuldade de conectar disciplinas à vida real e ao mercado de trabalho, a falta de diálogo entre estudantes, professores, profissionais da escola e a comunidade e a grande questão que é a questão da evasão escolar. Ou seja, essa instituição que eu vou apresentar agora, ela traz um apurado das piores angústias, né, reunidas num lugar só. Então, é a escola Chico Anísio, que é uma escola no Rio de Janeiro, e aí, de acordo com o nosso slide, vocês vão ver que as competências trabalhadas lá são colaboração, curiosidade, persistência e responsabilidade. Eles têm 4 momentos na semana: estudo orientado, projeto de vida, autogestão e projeto de intervenção e pesquisa. Então, vamos dar uma olhada em cada um. De acordo com o nosso slide, o estudo orientado diz respeito a um educador da escola ajuda os alunos a aprender a estudar. O professor, que pode ser de qualquer disciplina, orienta os jovens sobre como buscar informações relevantes e como sintetizá-las. Ou seja, qual é o meu papel hoje? Eu tenho que ensinar o meu aluno a estudar. Eu não posso chegar simplesmente e dar minha aula. É preciso que eu explique para esse aluno a melhor forma ou as melhores formas de estudar, de usar o que ele já tem aqui dentro, da própria capacidade do cérebro que a gente usa tão pouco. Vamos otimizar esse uso. Partindo para o próximo ponto, de acordo com o nosso slide, aí nós temos o projeto de vida. Então, professores se reúnem com grupos pequenos para ouvir angústias acadêmicas ou pessoais e para ajudar a traçar metas maiores. Fora isso, o professor também investiga a si próprio, colegas, família, escola e comunidade. Trocando em miúdos, o que é que isso quer dizer? É incluir a escola como um projeto de vida. Não só a parte de aprendizagem, a parte cognitiva, a parte curricular, ou a minha preocupação em ter um diploma ao final de um determinado estágio. Eu preciso incluir a escola como um projeto de vida. Eu preciso fazer com que a escola seja sentida dentro e fora de mim. Passando para o próximo passo, e aí vocês vão ver no nosso slide, nós temos a autogestão, que quer dizer o seguinte: os alunos ficam livres para fazerem o que quiserem, como participar de atividades artísticas ou corporais, realizar oficinas e estudar para a prova. Ou seja, na autogestão, o aluno vai aprender a gerenciar o seu tempo, a fazer o que ele gosta e o que ele nem gosta tanto, mas que é necessário ser feito. Então, ele tem que aprender a desenvolver a autogestão. Passando para o próximo ponto, de acordo com o nosso quadro, nós temos o projeto de intervenção e pesquisa, que quer dizer o seguinte: todos os alunos da escola formam grupos independentes de turma ou série e devem, ao longo do bimestre, desenvolver um projeto que tenha relação com a vida real. É maravilhosa essa proposta. Esquecer que somos separados por salas de aula, esquecer que temos barreiras entre nós. Perceber que eu posso juntar os alunos de variadas séries para que um troque experiência com o outro, para que um viva as coisas que o outro vive. É muito interessante poder fazer com que esses estudantes se relacionem, interajam e façam da escola um grande projeto, o projeto de sua vida naquele estágio em que ele está participando dela. É isso. Nesse vídeo, nós vimos 2 das 5 principais tendências para a educação do século XXI. Veremos as 3 faltantes no próximo vídeo.